Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de política. Agora, já depois do primeiro turno das eleições gerais, temos o segundo turno para alguns governadores e para a presidência da República. A surpresa agradável é que o povo brasileiro começou a compreender que não deve dar continuidade às velhas dinastias que infelicitaram o Brasil, que vislumbrando para si alguma vantagem, fizeram, fazem e fariam qualquer coisa. Mas o povo tirou do ramo, como se diz, tirou do mundo político comandado a maioria dos tradicionais, daqueles que tradicionalmente infelicitaram o Brasil. Pontas de dinastias políticas que predominavam no Brasil há décadas. Graças a Deus, o povo percebeu e tirou do jogo político esses incircuncisos que fizeram e fazem muito mal ao Brasil. Agora, meus amigos, nós temos dois candidatos a nível nacional, dois candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro e Jamil Haddad. É a hora do povo brasileiro se conscientizar e verificar qual dos dois pode servir melhor aos interesses do Brasil. Aos interesses do Brasil. É um momento de muita responsabilidade, meus amigos. Nós tivemos, vamos dizer, já na vida semidemocrática e democrática do Brasil, muita decepção. Tivemos o governo José Sarney, que foi, do ponto de vista econômico, um dos piores. Depois tivemos o governo Fernando Collor, que foi o desastre que foi. Tivemos do Itamar Franco, que foi razoável, do Fernando Henrique Cardoso também. O do Lula foi também mais ou menos, mas o da Dilma também foi um desastre incomparável. Nos lançou no abismo econômico que estamos, numa recessão infernal, inflação muito grande que está contida agora no momento, mas quando ela foi impeachada, que o presidente Temer recebeu o governo, a inflação estava começando a galopar. Meus amigos, então temos essa grande responsabilidade. Não podemos errar. Essa tribuna, a tribuna política, não é tribuna partidária. Nós aqui não estamos defendendo a candidatura de quem quer que seja. Estamos defendendo a melhor para o Brasil. Aquele que você achar melhor, vote. Mas vote com consciência, com critério, para definir o presidente da República, que com seu mandato tem poder para influir nossas vidas presentemente e para o futuro. E ainda tem a grande responsabilidade de gerar 14 milhões de empregos, que o Brasil está aflito, vive aflito com esse enorme contingente de desempregados, pessoas passando necessidade, num país que produz como o Brasil produz, num país rico como é o Brasil. Agora, pela corrupção e a má gestão, fomos lançados nessa situação praticamente inadimplente do Brasil. Praticamente inadimplente. O Brasil precisa do socorro das reformas imediatas, senão se inviabiliza. Nós sabemos disso. Portanto, nós temos que escolher entre Haddad e Bolsonaro, entre Bolsonaro e Haddad,
o melhor, aquele que mais convém às necessidades do Brasil, do povo brasileiro. Aquele que no seu íntimo, no seu cerne, está desejando resolver o problema do Brasil, não o dele próprio. Né? As decepções têm sido muitas. Né? De Sarney a Dilma, o presidente Temer entrou e assumiu no governo com a maior boa vontade, mostrando o desejo de fazer as reformas. Não fez por o Congresso infeliz que nós tínhamos, que graças a Deus foi renovado e muito, onde todos queriam era cargo, era uma vantagem, mantinha o presidente da República, o Poder Executivo, refém de seus interesses mesquinhos. Essa é a realidade que o Brasil enfrentou. Um Congresso podre, um Congresso em que as suas lideranças, a sua maioria, está envolvida na corrupção, no desmonte do Brasil. São praganas que não merecem o nosso respeito. Não merecem o nosso respeito, porque são apátridas, insensíveis. Pessoas que jamais poderiam ter os encargos que tiveram. Mas isso também eu debito a tal da democracia, como eu já falei aqui em outra mídia, a tal democracia representativa. O Brasil tem que mudar esse sistema e colocar o Brasil nos trilhos da democracia participativa, com a participação direta do cidadão na resolução dos seus problemas, da sua família e da nacionalidade brasileira. Isso tem que ser feito o mais breve possível, porque a democracia representativa é aquela que você vota em alguém para te representar. No Congresso, no Senado, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Mas chegando lá, eles não te representam em nada. Eles representam sim seus interesses, os interesses deles, pequenos e mesquinhos. Aqui no Distrito Federal, minha gente, é uma vergonha. Aqui está sendo repetida a gaiola de ouro que era a Câmara de Vereadores do Rio. Todo mundo praticamente todo mundo ainda dessa legislatura, envolvido em denúncias horríveis, coisa que envergonha a todos nós. A meus amigos e minhas amigas, a minha intervenção agora aqui nesse momento é para fazer um alerta para todos. O governo que virá, que será eleito, o presidente da República que será eleito agora no segundo turno, é de nossa total responsabilidade. Portanto, não temos o direito, nem o dever e nem a legitimidade para reclamar do que virá. Porque somos nós, os brasileiros, que iremos eleger o presidente da República. Somos nós. Então a responsabilidade é nossa. Não temos depois que reclamar para ninguém, mesmo porque não temos a quem reclamar. O presidente da República que virá será chamado de presidente da República, será diplomado presidente da República, tomará posse como presidente da República com o nosso voto. Porque nós somos o mandante e estamos dando a ele o mandato. É essa a realidade. Não adianta ficar xingando um candidato ou outro, ou porque um é vermelho, o outro é verde e amarelo. Não adianta, essa questão de xingamento é baixaria. É baixaria. Temos efetivamente, de uma forma concreta, de uma forma muito pensada, votar em um presidente da República, em um dos dois candidatos a presidente da República, que seja o menos pior para o Brasil.
mesmo porque terá aí pela frente um quadro muito difícil de ser resolvido, problema de toda a natureza, que o povo impaciente e desde há muito tempo sofrendo com as gestões anteriores, com as más gestões anteriores, não vai ter paciência de esperar que o governo faça alguma coisa que demande algum tempo. O povo vai querer uma resposta imediata e vai todo mundo para a rua. O próximo governo, seja ele lá quem for, não terá sossego. Não terá sossego porque os problemas são muitos, os desempregados são 14 milhões de desempregados e todo mundo quer seu emprego, todo mundo quer participar da vida nacional com hombridade, participar de uma forma altaneira, sem passar fome, sem passar necessidade, porque no Brasil não cabe isso. O Brasil é um país grande, um dos maiores produtores de alimento do mundo, e não podemos conceber que a nossa população passe fome, passe necessidade. É a 8ª economia do mundo. Meus amigos, então temos diante de nós uma eleição, uma decisão muito grande, uma decisão muito importante, que é de escolher o futuro presidente da República. E também eu falo de alguns governadores, porque o governo no Brasil é o conjunto do município ao presidente da República. Tem que haver competência, tem que haver patriotismo, tem que haver muito patriotismo para governar um país como o Brasil, um município aqui, um estado, outro, da mesma forma. Então, meus amigos, eu vim aqui hoje fazer esse apelo a todos para que possamos fazer o melhor. O melhor para o Brasil, o melhor para nós todos. Então, diante do que falei, eu peço a todos muito cuidado, muita atenção, para que façamos o melhor para o Brasil. Então, meus amigos, até o dia da eleição do segundo turno. Espero que todos possamos ser felizes na escolha. Muito obrigado.